Graça e paz, a gente vai continuar nossa aula de introdução à teologia sistemática. Nós estamos falando sobre os períodos da história da igreja, onde a teologia tem sido desenvolvida para chegar ao que nós temos hoje. Nós já falamos sobre a patrística, falamos sobre a Idade Média na última aula, e agora a gente vai falar a partir da página 44, os alunos do Instituto, nós vamos falar sobre o período da Reforma Protestante. E aí já de imediato eu quero desfazer aquela ideia de que a teologia desenvolvida na Reforma é fruto da Reforma somente, não fruto da patrística e da Idade Média. O que os reformadores fizeram foi subir nos ombros dos teólogos da patrística e dos teólogos da Reforma que foram fiéis e da Idade Média e construíram a teologia em cima disso. Então isso é importante, essa panorâmica histórica, justamente para nós compreendermos isso. A Reforma vem aí a partir do ano de 1500 a 1750, por que até 1750? Porque depois você tem o período dos puritanos, que é dentro assim, vamos dizer assim, é uma pós-reforma, embora na mesma linha teológica dos teólogos da Reforma. Então está abordando esse período aí da primeira e segunda geração, aí, terceira geração dos reformadores. A Reforma ela vai começar, como todos nós conhecemos a história, com Martinho Lutero, lá em Wittenberg, que vai afixar as 95 teses, e aí aquilo começa então a Reforma Protestante. Mas não quer dizer que Martinho Lutero é o único e que o que ele fez começou só com ele. Houve pré-reformadores que Deus usou, que morreram, que foram martirizados, que foram perseguidos, para chegar até o momento em que Martinho Lutero faz isso. Mas eu não vou ficar me detendo nas questões históricas. A minha preocupação aqui é falar com você sobre as questões da teologia, com relação àquilo que é importante dentro do desenvolvimento teológico. Então, nós vamos ter aí Martinho Lutero na primeira geração, Zwinglio na Suíça, Melanchthon e outros importantíssimos nessa primeira geração. Outro equívoco que muitos cometem é não entender que João Calvino é da segunda geração de reformadores. Ele não é da primeira geração. Calvino, ele embora tenha sido fundamental para a teologia reformada, Calvino ele é a segunda geração e ele buscava se aconselhar com Martinho Lutero. Existe um livro aí lançado pela Cultura Cristã, que são cartas de Calvino, e há cartas dele para Martinho Lutero, Martinho Lutero já idoso, e Calvino começando ali a sua vida teológica, e ele se aconselhando com Martinho Lutero com todo o respeito e cuidado. São alguns detalhes da história que é importante destacar. Outra coisa importante também é que no cenário da Reforma não foram só questões teológicas que aconteceram. Havia questões políticas, econômicas e religiosas. Todos estavam envolvidos na Reforma. Então, infelizmente, nós temos que ser honestos, infelizmente, alguns aproveitaram essa questão da teologia, do retorno à palavra, alguns príncipes e reis, para poder, então, se libertar politicamente da Igreja Católica, e não eram convertidos esses homens, na maioria deles, apenas com interesses políticos, interesses de domínio, e não interesses de glorificar a Deus. Mas Deus utilizou desse contexto, dessa situação toda, preparando um cenário para que a igreja pudesse desenvolver-se teologicamente e pudesse voltar às Escrituras. Ou seja, isso mostra a nós que a história é o palco de Deus. Deus governa os reis, Deus governa os príncipes, e Deus coloca e tira quem Ele quer. E Ele preparou o cenário para que Martinho Lutero e outros reformadores pudessem desenvolver a teologia. Lembra quando nós falamos da patrística, que eu disse que houve um período inicial da patrística em que a igreja foi duramente perseguida, e por esta razão os teólogos não tiveram condições de desenvolver muito teologia, apenas repetiam o que os apóstolos haviam ensinado. E depois que a igreja se tornou a religião oficial do império,
o cristianismo então teve paz em termos de, ou seja, cessou-se as perseguições, e isso proporcionou à igreja, aos teólogos, condições de desenvolver teologia. Isso também aconteceu no período da Reforma, embora as perseguições elas ocorreram durante todo o período da Reforma, ou seja, a Igreja Católica perseguindo os reformadores, mas Deus proporcionou alguns ambientes de paz, alguns lugares na Europa, para que a teologia fosse desenvolvida. Por exemplo, em Genebra, quando então Calvino vai para lá com Farel, e aí Farel lhe convida para ficar, e ele fica ali e começa a desenvolver ali uma escola de teologia em Genebra, e proporcionando em Genebra condições de que os teólogos pudessem desenvolver boa teologia, como também vai acontecer depois, mais à frente, lá na Inglaterra, quando o presbiterianismo vai governar a Inglaterra e a Escócia, e os teólogos podem se reunir na capela de Westminster, na abadia de Westminster, e desenvolver a maior e melhor confissão teológica de todos os tempos, que é a Confissão de Fé de Westminster. Então isso é importante, esse cenário político, religioso, porque ele faz parte dessa maneira providencial de Deus cuidar da igreja e levar a teologia a ser desenvolvida. Mas vamos àquilo que é o propósito da aula, que é não só dar uma visão superficial, eu digo superficial porque há muitas coisas ricas dentro da história, mas uma visão panorâmica, resumida da história, mas focando aqui naqueles que Deus usou para desenvolvimento da teologia, porque o tópico nosso é esse, é o desenvolvimento da teologia na história da igreja. O primeiro é Martinho Lutero. Martinho Lutero, na página 44, 1483 a 1546, foi, sem dúvida alguma, um grande reformador, um desbravador dentro da reforma, porém, é importante dizer que Martinho Lutero não foi assim um grande teólogo, como alguns podem imaginar. Até porque ele estava mais preocupado na implantação e em pregar para que a igreja pudesse voltar à Escritura. Isso não desmerece em nada. Mas ele não produziu grandes obras, ele não produziu um compêndio de teologia, como nós vimos aí na Idade Média, Pedro Lombardo fez, ou Tomás de Aquino. Ele não fez um compêndio de teologia. Ele escreveu, teve muitos escritos, mas nada de peso acadêmico, peso teológico, assim que a gente possa dizer. Um livro que ele escreveu que é bastante conhecido é Nascido Escravo, ou A Escravidão da Vontade, que está publicado em nossa língua. É um livro muito bom, fala sobre o livre-arbítrio, é um debate dele com Erasmo de Roterdã sobre a liberdade humana. E as 95 teses que tem, dentro das 95 teses, alguns problemas teológicos, mas naturais para aquele momento que ele está iniciando ali. Então é importante eu estou destacando isso, não desmerecendo Martinho Lutero, mas mostrando a você essa questão importante de compreender que ele não foi assim um erudito nesse sentido teológico e que produziu grande teologia. Sem dúvida alguma, era alguém que conhecia bem, fundamental, mas não com esse peso teológico todo que nós às vezes podemos achar que ele teve. Outro importante e muito mais capaz que Martinho Lutero foi Felipe Melanchthon, que era amigo de Martinho Lutero. Ele escreveu Pontos Comuns Principais em Matérias Teológicas, na página 45. O próprio Martinho Lutero afirmou que se alguém estudasse a Bíblia e esse tratado escrito por Felipe Melanchthon seria um teólogo. Veja, o próprio Martinho Lutero reconhecia a importância como teólogo de Felipe Melanchthon. Então, podemos dizer que no período da Reforma, Felipe Melanchthon foi o primeiro a escrever um livro de teologia. E ele foi, de fato, uma mente brilhante nesse sentido teológico. Outro também importante nessa primeira geração aí, de reformadores, é Ulrich Zwinglio,
ele viveu entre 1484 a 1531. Ele não viveu muito tempo, então ele não teve condições de desenvolver muito, mas foi um grande teólogo na Suíça. Ele nunca chegou a causar o mesmo impacto que Lutero causou, que Calvino causou. Lutero causou mais por sua criatividade, ousadia, coragem de enfrentar aquele sistema todo religioso, e Calvino pela sua sistemática. Mas o Zwingli não conseguiu se alinhar a esses dois. Mas ele escreveu uma primeira exposição sistemática da fé reformada. Então podemos dizer que ele é aquele que faz uma exposição sistemática da fé reformada. Louis Berkhoff, ele considera Zwingli como sendo aquele que primeiro escreveu uma exposição sistemática da fé reformada. Mesmo tendo vivido pouco tempo, mesmo não tendo tido a criatividade e o brilhantismo teológico de Calvino, mas Zwingli foi, sem dúvida alguma, muito importante e escreveu uma grande obra de exposição teológica da fé reformada. Agora, o mais destacado aí, já na segunda geração dos reformadores, é João Calvino. E João Calvino que viveu entre 1509 a 1564, ele que teve uma formação na França, estudou na Universidade de Paris, foi destacado no meio acadêmico, ele estudou o escolasticismo, que nós falamos na Idade Média, foi alguém que estudou também Direito, mas ele foi levado à conversão, e aí então ele se interessou pela teologia. E aí a história mostra que ele estava passando por Genebra com a intenção de ir para estudar, não em Genebra, mas em outro local, se dedicar, se isolar para poder desenvolver a sua teologia. Guilherme Farel o constrangeu a ficar lá em Genebra para ajudar a reformar aquela cidade, e pela graça de Deus e providência ele ficou, e lá se tornou um grande teólogo. Genebra, que tinha o apoio, vamos dizer, dos governantes ali, foi um reduto dos reformadores, onde as pessoas que eram perseguidas em outras regiões da Europa fugiam para Genebra e lá ficavam ali cuidados pelos diáconos de Genebra, que foi um modelo de diaconia que até hoje é exemplo, onde as pessoas eram cuidadas, e havia a escola teológica em Genebra. John Knox chegou a dizer que em Genebra, depois dos apóstolos, foi o melhor lugar da história da igreja, onde se podia aprender teologia, onde estavam ali não só Calvino, mas havia grandes teólogos ali em Genebra. Há um destaque maior para ele, pela sua condição de produzir, de fazer muitas obras teológicas, mas nós não podemos pensar que era só Calvino. Havia outros grandes teólogos ali em Genebra, vindos de outras partes da Europa, refugiados ali, e que fez com que tivesse uma grande escola teológica, preparando líderes para que pudessem voltar às suas cidades e instruir ali as igrejas. Mas não somente teologia. Foi, por exemplo, Calvino que mandou os primeiros missionários para o Brasil. Então havia uma visão missionária também por parte de Genebra e por parte de Calvino. Calvino, ele escreveu várias cartas, vários livros, mas o que é mais importante dentro, vários comentários, comentou quase todos os livros da Bíblia. Calvino tinha o costume de expor versículo a versículo. Inclusive, quando ele foi expulso de Genebra, ele dizia que preferia morrer 1000 mortes do que voltar a Genebra, devido aos libertinos que lá o perseguiram. Ele sofreu muitas dificuldades em Genebra por causa dos seus opositores, que queriam viver uma vida de pecado e não queriam viver conforme o Evangelho. Mas depois que a cidade viu que precisava de Calvino e Farel, então suplicaram a Calvino que ele voltasse. E quando ele volta para Genebra, ele, na primeira fala dele ali, ele diz o seguinte: na última vez eu parei em tal versículo, vamos continuar no versículo seguinte. Essa era a postura de Calvino, humilde, de expositor da Bíblia. Nesse processo
de ser expositor da Bíblia, ele fez muitos comentários. Nos comentários da Bíblia, de textos bíblicos, naturalmente muita teologia envolvida a partir da exposição dos textos bíblicos. Então você vai encontrar a riqueza teológica nos comentários de livros da Bíblia que Calvino fez, e muitos são publicados pela Editora Fiel e outras editoras, como também nas cartas de Calvino você vai encontrar muito. Mas é nas Institutas de Calvino, que passou por 5 edições, que você vai encontrar realmente o pensamento teológico de Calvino. E com base nesse pensamento teológico de Calvino, muitas confissões teológicas posteriores foram feitas com base nisso. Mas Calvino, assim como os demais reformadores, não fundamentou sua teologia nele mesmo. Fundamentou nas Escrituras e subiu nos ombros de Agostinho, de outros teólogos da patrística e do período da Idade Média, e desenvolveu a sua própria teologia em cima disso. Ou seja, Calvino não inventou nada, ele não criou nenhuma teologia que a igreja não conhecia. Essa é uma coisa importante, viu? Você compreender. Calvino não inventou nada. Ele não criou uma... Por exemplo, nós vimos lá Pedro Lombardo já falando de predestinação com base em que Agostinho já falava de predestinação no período da patrística. Ou seja, isso sempre foi tratado na história da igreja. Mas Calvino ficou rotulado como se ele tivesse criado uma doutrina chamada predestinação. E quando você fala Calvino, normalmente as pessoas que não conhecem nada de Calvino, o que elas falam? Falam da predestinação, como se isso fosse um fato ou fosse a doutrina que Calvino mais tratou. Vou provar para você que a teologia, que as Institutas de Calvino, que é onde você pode conhecer mais assim sistematicamente o pensamento teológico de Calvino, são 4 livros. Na página 46 eu mostro. O primeiro livro da Instituta de Calvino é o Conhecimento de Deus, o Criador. O segundo livro é o Conhecimento de Deus, o Redentor em Cristo. O terceiro livro é a Aplicação da Redenção, o modo como recebemos a graça de Cristo. E o quarto livro, são 4 livros da Instituta, é a Igreja e os Sacramentos. Agora são 4 livros, certo? Dos 4 livros, sabe qual dos livros que ele vai falar, ou quantos livros ele vai falar sobre predestinação? No livro 3, só nele. E sabe, e no livro 3, ele vai falar uma pequena parte dele sobre a predestinação. Está aqui a publicação da editora Cultura Cristã, os 4 livros publicados que você pode adquirir e constatar isso que eu estou dizendo. Você vai ver que, por exemplo, eu vou abrir aqui no livro 3, só para provar para você, no livro 3 é onde ele vai falar da predestinação. Olha só, no livro 3, ele vai falar sobre semelhanças e diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, é o primeiro assunto. E aí ele vai falar a predestinação e a providência de Deus. É da página 37 à página 91 que ele vai falar sobre predestinação. Só que o livro 3 tem 203 páginas. Ele vai falar de predestinação só em um livro. Vai falar da página 37 à página 91. Aí ele vai falar depois sobre a oração, com a explicação da oração do Senhor, da página 91 a 141, depois sobre os sacramentos e depois o batismo. Ou seja, nos 4 livros da Instituta, Calvino fala em um só livro sobre predestinação e poucas páginas ele gasta para isso. Só que, infelizmente, os leigos e ignorantes quanto ao que Calvino produziu, só falam de Calvino sobre predestinação. Se você quiser conhecer mais Calvino, no sentido correto mesmo da história, leia esse livro, ou compre esse livro aqui, que é de Dr. Hermes Maia. Dr. Hermes Maia, João Calvino, 500 anos. Dr. Hermes Maia é um especialista em Calvino, há muitos anos, há mais de 30 anos ele dá aula e ele conhece todas as obras de Calvino. E aqui ele cita todas elas. Se você quer conhecer um livro pequeno, eu não estou com ele aqui porque eu emprestei para uma pessoa, mas é um livro que vai te mostrar o lado piedoso de Calvino, de pregador. Não vai falar nada de predestinação. Como eu disse, é pouquíssima coisa que Calvino falou sobre predestinação.
Mas se você quiser ver o lado mais piedoso de Calvino, você compra um livro chamado A Arte Expositiva de Calvino, que é da editora Fiel. Esse livro, quando eu terminei de ler, eu chorei, porque eu fiquei emocionado de ver como João Calvino era um homem piedoso e como ele servia ao Senhor com um coração tão quebrantado e piedoso. Então é importante você entender, e eu estou desconstruindo aqui o que falavam de Calvino acerca da predestinação, porque é uma inverdade isso, achar que Calvino só falou de predestinação, sendo que é o que menos ele falou. Calvino mais falou de oração, piedade, vida com Deus, do que predestinação. Então é só para desconstruir isso aí. Outra coisa também, eu preciso fazer isso por causa do Facebook, viu? O Facebook tem esses teólogos aí de Facebook que só fica falando de predestinação como se fosse isso a ênfase da teologia reformada. E aí coloca Calvino no meio disso aí e outros teólogos. A primeira coisa é o seguinte: nenhum reformado subscreve as institutas de Calvino. O que quer dizer o seguinte: nenhuma igreja reformada mesmo vai dizer assim, nós cremos conforme as institutas de Calvino. Ninguém subscreve Calvino. Agora, por exemplo, as igrejas reformadas históricas, elas vão subscrever principalmente a Confissão de Fé de Westminster, que é produzida, ou que foi produzida por vários teólogos de várias denominações reformadas da época. Ou de outras confissões, como Heidelberg, como a Confissão Escocesa e outras mais. Ou seja, nenhuma igreja reformada subscreve Calvino. Todas subscrevem confissões reformadas, que expressam a teologia reformada, e produzido por vários teólogos reformados. E aí eu já faço uma introdução para ir concluindo a nossa aula, porque nesse período da reforma, também vai ter os credos e confissões teológicas, na página 46, que são grandes produções teológicas. E há uma lista aí que você pode olhar, não vou citar todas, porque aí é uma longa lista, que eu coloco alguns credos reformados e algumas confissões, e da página 46 à página 47, você pode ver aí que eu coloco as confissões e os credos reformados com as datas para você conhecer. E dentre essas todas aí, eu destaco a Confissão de Fé de Westminster, que foi feita em 1644 a 1647. Esta, sem dúvida, é a melhor e mais completa confissão produzida. Mas há outras muito boas, e todas são boas, né? Porque uma depende da outra. Na verdade, a Confissão de Fé de Westminster, ela é feita também com base nas anteriores, e com base também nessa teologia que vem sendo desenvolvida, como eu venho apresentando para você. E aí você vai ter confissões helvéticas, a Heidelberg, de Genebra, escocesa, belga e assim por diante. Você vai ter várias confissões produzidas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas confissões mais importantes, eu recomendo a você que compre a Bíblia de Estudo de Genebra. Ela tem no final lá várias confissões, dentre elas a de Westminster, mas tem outras importantes confissões, belga, Heidelberg, escocesa, não lembro se tem a escocesa, mas tem várias confissões lá na Bíblia de Genebra. Se você não quiser comprar a Bíblia de Estudo de Genebra, vai lá no site do Monegismo, lá tem também as confissões lá. Ou seja, é muito fácil de você buscar conhecer essas confissões. O que é uma confissão? Ela é uma declaração de fé com base na Escritura, é o que a igreja crê. Quando você entra num site de uma igreja aí, pode ser qualquer igreja aí que não tem teologia ou que não valorize a teologia, você vai ver lá assim, o que cremos. É a confissão deles, a confissão teológica deles. É o que eles acreditam à luz da Bíblia. Às vezes não acreditam em quase nada. As confissões de fé produzidas no período da Reforma é esse aí, o que cremos aí dos sites aí. É o que nós cremos à luz das Escrituras.
E para terminar essa parte, para não ficar dúvida nessa questão da importância das confissões teológicas, nenhuma confissão reformada se coloca acima da Escritura. Todas elas dizem claramente que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e que qualquer declaração teológica, como a de Westminster faz, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, não deve ser considerada verdadeira. Nenhum conselho, nenhuma confissão, nenhuma opinião humana, nenhuma experiência humana pode ser acima, ou pode estar acima de uma confissão, acima da Escritura. Então a gente termina aqui a parte, nós falamos hoje sobre a Idade Média e sobre o período da Reforma. Aí na próxima aula, semana que vem, a gente vai parar um pouquinho aí, falar do desenvolvimento da teologia nesse período, para falar da Renascença e do Iluminismo. Por quê? Porque a Renascença, que começa no século XIV, e o Iluminismo, que vai no século XVIII, XIX, e vai até agora no século XX, e depois vem a pós-modernidade, esses momentos da cultura estão intimamente ligados à construção teológica, porque eles vão influenciar negativamente a teologia e vai também provocar a teologia no sentido positivo para que ela seja desenvolvida. Se você não entender o básico do que é renascença, iluminismo e pós-modernidade, você não consegue fazer uma leitura correta do nosso tempo e não consegue entender o porquê de algumas heresias dentro da teologia e porquê surgiram algumas heresias aí que até hoje têm influenciado a igreja. Espero que eu tenha conseguido transmitir para você essas verdades, embora elas de forma resumida e simples, mas eu conto que você leia a apostila e leia as referências que são dadas aí para aprofundar o seu conhecimento. Deus assim nos abençoe e até a próxima aula.